Olá, eu sou Michele Augusto, doutoranda em Belas Artes pela Universidade de Lisboa e vim apresentar a pesquisa Ruínas que Inspiram, diário gráfico investigativo acerca do Museu Arqueológico do Carmo de Lisboa, Moda e Corpo. É uma pesquisa de investigação artística pautada na iconografia do patrimônio histórico e cultural do acervo do Museu Arqueológico e das ruínas da igreja, utilizando um método prático experimental de registros gráficos de desenho de moda e figurino, na intenção de articular patrimônio, a moda e performance cênica através do processo do diário gráfico. É uma investigação teórico-prática de produção de imagens, mensagens para o pensamento criativo. É uma pesquisa visual e poética que lida com a prática laboratorial de experimentações de formas, tendo o corpo como veículo comunicador, baseado nas pesquisas sobre as ruínas da igreja e objetos do acervo do Convento do Carmo, partindo das referências da arquitetura medieval original e das intervenções de ordem estilística e de natureza que, ao longo do tempo, transformaram o espaço, assim como a memória da tragédia de 1755. Observando a iluminação local do monumento nos dias atuais, os elementos plásticos e iconográficos dos túmulos dos cavaleiros e de Dom Fernando, assim como as suas figuras híbridas. A partir de então, foi criado o Mood Board, que é um painel de referências visuais que mapeiam a inspiração, usando palavras-chave como ferramentas de ancoragem para a formação do pensamento, trabalhando a partir da pesquisa do patrimônio e da memória, utilizando a intenção de recuar no tempo em busca das origens e utilizar figuras e pontos de referência concretos, mas sem a preocupação de fazer um inventário, a fim de gerar inputs para a formação do pensamento criativo do projeto artístico, projetando formas familiares nos esboços de páginas criadas, tendo o diário como um meio gráfico de apoio e extensão da memória, que pondera uma relação de equilíbrio entre o pensamento, meio e o suporte, utilizando cores, formas, texturas, signos e metáforas como linguagem codificadora. O projeto parte da criação gráfica de colagens manuais e digitais, a fim de tentar transmitir a aura local através das performances fotográficas, criando personagens alegóricas que sejam representações simbólicas e que pretendam captar elementos através da percepção sensorial e da dramatização, numa experimentação que propõe a transparência da natureza indutiva da criação. Como resultado, podemos observar as páginas do diário gráfico criado, buscando transmitir uma atmosfera de dramaticidade, dualidade e conexões de memórias em experimentações livres, propondo uma interatividade do caderno e que ele traga novas leituras e comunicações a partir da forma com que se manuseia esse diário gráfico, tendo o corpo como suporte criativo, numa tentativa de realizar a imersão no mundo local sensível. Os esquetes que tragam diversas camadas de significações e conexões entre as partes dos elementos do acervo e da pesquisa feita. Através da construção das palavras e da formulação dos protótipos, foi realizado um processo de investigação que tende a transpor o pensamento para as páginas e para o corpo, usando ora o layout das variadas superfícies e texturas do diário como meio comunicador, mas também como suporte para o registro de croquis de ideias de formas de trajes, que por sua vez também podem ser vistos como meios de comunicação, tendo o corpo como suporte, onde as ideias tomam forma. Algumas vezes registrou-se as etapas e foram feitos esboços sobre essas fotografias, que tornaram a ser alteradas no âmbito tridimensional, até obter um resultado mais satisfatório.
Podemos concluir que as experimentações foram construídas a partir do ato da descoberta de formas e conexões, a fim de orientar e delimitar os pontos de ancoragem do pensamento visual, tendo o distanciamento físico do local gerado interações digitais que criaram novas formas de pensar esta intervenção. Algumas implicações foram observadas durante o processo, como ainda a indefinição de uma delimitação entre o meio e o suporte, oriundas da observação da relação das páginas do diário gráfico e do corpo, e onde elas se separam com a estrutura de meio e suporte. E de que maneira podemos transmitir a aura local através dessas criações artísticas. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.